Obrigada a você que acompanha o nosso canal, que acompanha nossas redes sociais. Nós sempre falamos sobre desenvolvimento de líderes e de equipes. Esse mês nós estamos muito focados nas equipes, entendemos que o momento é importante porque nós precisamos superar essa crise e nós precisamos e dependemos das nossas equipes que elas cumpram o papel delas e nós tenhamos um faturamento para nos mantermos e superarmos tudo isso. Nós, semana passada, fizemos uma maratona falando de equipes de alta performance. Essa maratona está disponível no nosso canal do YouTube. E ontem nós conversamos sobre disputas em equipes. Esse vídeo está disponível em todas as nossas redes. E hoje eu quero conversar sobre o desenvolvimento comportamental do teu time. Por que que isso é importantíssimo? Por que que isso é diferença no teu faturamento? Você que é líder, você que é gestor ou empresário, já passou por isso ou passa por isso hoje. Ter um vendedor que ele é em alguns meses muito bom, em alguns meses ele cai. Ter um vendedor que é sempre bom, mas muita coisa fica para trás, às vezes precisa de uma brigada de incêndio para ir apagando os incêndios. Esses detalhes nós precisamos resolver no desenvolvimento comportamental. Porque isso não é uma competência técnica, por isso que a gente separa em competência técnica e competência comportamental. Competência comportamental são as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, reações, isso é competência comportamental. E aí talvez você me diga que o teu vendedor que sobe e desce no gráfico da entrega dele todo mês, que isso é um mercado. E eu tenho que concordar em parte, sim, muitas vezes é um mercado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu coloca as tuas vendas, o teu faturamento e coloca o desempenho dele, eles estão no mesmo padrão? Se o percentual é o mesmo, realmente é mercado. Mas se ele ficou abaixo, é porque ele poderia ter feito mais. Mas não dizendo que ele não fez porque ele não queria. Mas ele poderia ter feito mais se estivesse desenvolvido. E é um detalhe que às vezes eu escuto que eu gosto de trazer. Às vezes o empresário ou o gestor me diz assim, mas aqui é diferente, aqui isso não funciona. Realmente, é diferente. Cada empresa é diferente, cada equipe é diferente, às vezes dentro da empresa são duas equipes diferentes, são situações diferentes, realmente. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O que todas as equipes têm em comum? Você sabe me responder? O que todas as equipes têm em comum são pessoas. Quando a gente fala em pessoas, mesmo que na tua empresa seja diferente porque tem pessoas. E essas pessoas precisam de desenvolvimento. Se não, sabe o que acontece? Acontece aquela briga interna. E eu hoje estava numa mentoria, né? Porque, óbvio, como eu sempre digo, né? Tudo que eu ofereço para vocês eu faço na minha vida pessoal e na minha empresa, né? E eu estava numa mentoria e a nossa mentora, ela é uma pessoa fantástica, né? A gente ama ela de paixão, a professora Liana Gomes, né? E ela trouxe um exemplo tão simples que eu vou ter que repetir aqui para vocês e a gente consegue entender. Eu tô com um problema de dor nas costas, certo? Daí não passa, eu vou no médico. Aí o médico me diz o seguinte, o teu problema é postura, tu precisa cuidar da tua postura. Ele falou isso, me ajeitei na cadeira, saí do consultório cuidando da postura. Daqui a pouco tô eu assim. Minha postura. Daqui a pouco tô eu assim. Daqui a pouco eu me irrito e prego uma tábua nas minhas costas, para eu ficar na postura certa, para não ter mais dor. Quando vê, tô eu com o pescoço assim, tô eu tentando voltar aquele comportamento porque é um comportamento, entende? Uma postura incorreta é um comportamento. Porque a gente já está tão habituado com isso que a gente tu tem que passar cuidando o tempo todo. Quando a gente traz isso pro mercado, para nossa equipe, aí fica mais fácil da gente entender. Sabe aquela coisa que a gente conversa, a gente inspira, a gente motiva a equipe e fica ali uma semana tudo bem e daqui a pouco volta tudo de novo. Aí tu vai lá e dá mais uma injeção de ânimo, mais uma injeção de motivação e daqui a pouco volta tudo a ser como era antes.
Quando isso está acontecendo, é porque nós precisamos desenvolver comportamentos. Eu já trouxe minha experiência aqui várias vezes e não tenho vergonha nenhuma de contar, né? De recontar a minha história, né? Que eu não vendia, né? As pessoas compravam de mim. Quando eu precisava vender, eu não conseguia vender. E hoje em dia eu entendo qual era o comportamento e o porquê dele. Aí hoje em dia eu já estou num desenvolvimento bem adiantado já. Mas esses detalhes, quando a gente traz para a nossa equipe, quando nós conseguimos entender por que algumas coisas são tão difíceis, né? Eu gosto muito de trazer exemplo porque a gente consegue captar melhor. Sabe aquela pessoa que tem dificuldades de emagrecer? Quando vê, ela está comendo porcaria. E aí ela fica ali uma semana, 10 dias, emagrece 1, 2 quilos, daqui a pouco engorda 3. E aí a gente que daqui a pouco não entende, porque isso está dentro da cabeça dela, pensa, né, não tem persistência, não isso, não aquilo, né, comilão. Ok, nada disso pode ser que tudo isso seja verdade. Só que a minha pergunta é, por quê? A pessoa ela não consegue ganhar essa batalha com ela mesma, porque ela sempre perde essa batalha. São esses comportamentos, quando a gente traz isso para a equipe, são tipos de comportamentos que acabam sendo repetitivos, que a gente não entende o porquê. E isso vai direto no teu faturamento. A gente não está aqui para colocar a tua equipe num divã, não é o nosso objetivo. Não, aí cada um sabe de si. O nosso objetivo é estimular, fazer com que as pessoas cresçam dentro da tua empresa, que isso vai refletir na vida delas, isso é certo, mas que elas cresçam ao ponto de que todos saiam ganhando e o faturamento de todos aumente. E também algumas coisas que a gente escuta, né? Eu falo 1, 2 vezes, não deu certo, eu mando embora. Ok, a empresa é tua, né? Tudo certo. Mas aí tu manda embora um problema conhecido e contrata um problema desconhecido. Porque todos nós temos pontos a desenvolver. O meu trabalho vai ser desnecessário e eu gostaria muito de que ele fosse desnecessário quando nós ficarmos perfeitos. Quando nós conseguirmos atingir a perfeição, meu trabalho é totalmente desnecessário, eu vou ter que migrar para outra coisa. Mas enquanto nós não formos perfeitos, nós temos muitas coisas a desenvolver. E aí é que entra esse trabalho que nós fazemos, que é mapear os comportamentos. Mapear os porquês. Por que uma pessoa vende bem num mês e no outro não? Passa 2 meses vendendo bem e depois cai. É simples, a gente consegue entender o porquê. Às vezes as coisas não fluem, as coisas fluem. E a gente está falando única e exclusivamente do mundo corporativo. A gente está falando em mapear o comportamento corporativo para que ela possa gerar faturamento tanto para ela quanto para você. O mapeamento comportamental, ele é a primeira coisa que nós fazemos para poder entender os nossos pontos cegos, os nossos gaps, os nossos pontos de melhoria e entender os porquês. Por que nós não conseguimos melhorar? Porque nós temos que ter uma batalha interna. E aí essa batalha interna termina e as coisas fluem. Mapeamento comportamental é a primeira coisa que se faz numa equipe para entender onde estão os pontos fortes, onde estão os pontos de melhoria e onde estão os pontos que precisam ser desenvolvidos. Se você quiser entender um pouquinho mais, todas as nossas redes só falam somente disso, porque nós estamos no momento focados, nós entendemos que o momento do mercado é desenvolvimento das equipes. Nos acompanhe e nossos contatos estão nas redes sociais. Estão também aqui na descrição do vídeo e também na bio desse perfil. Muito obrigada, continue nos acompanhando.